Sejam todos mais do que bem-vindos aqui neste canal. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer ter você aqui comigo. No conteúdo de hoje nós vamos falar de Dona Daniele Nazário. Pois é, a primeira vez que eu falo depois de muito tempo vendo os meus colegas youtubers aí falando dessa moça. Bem, por que é que eu vou abordar esse assunto? Simples assim, Daniele Nazário agora está usando o véu. Ela está usando o véu e nós vamos comentar sobre isso. E se isto muito lhe interessa, não esqueça de deixar aquele seu like ungido e consagrado 7 vezes no Rio Jordão aqui pra titia. Afinal de contas, a gente precisa desta moralzinha, tá bom? E vai ser bem interessante. Sai daí não e não pule o vídeo, senão você não vai entender, tá certo? Então, para pro que interessa e chega desse blá 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 todo. Roda a vinheta. Não tem vergonha em expor a vida que leva. E no luxo que vive, diz não se importar com opiniões. Você está se vendendo. Aham. Você se vende. Eu me alugo. Você se aluga. Num código de lei da Assíria datado entre 1400 a.C. e 1100 a.C. foi encontrado algumas referências ao uso do véu. Antigamente, em diversas sociedades, tanto da Mesopotâmia quanto da Assíria, etc., o uso do véu era associado às mulheres da elite. Já as mulheres escravas e prostitutas eram proibidas de usar o véu. É por isso que foi encontrado um código na Assíria antiga que dava penas severas se uma prostituta aparecesse em público e usando o véu. Isso porque apenas certas classes e posições de mulheres na sociedade podiam usar. Ou seja, nas sociedades antigas, o véu servia para separar as mulheres respeitáveis das mulheres que eram disponíveis ao público. Isso acontecia na Grécia Antiga também, entre os anos 500 a.C., 300 a.C., as mulheres respeitáveis da sociedade grega clássica também esperavam delas o uso do véu. E na sociedade romana também existia o véu. E novamente, gente, o véu ele veio de diversas formas, tanto cobrindo a cabeça de alguma forma, quanto cobrindo o rosto. Também na Europa, diversas mulheres, tanto de classe alta quanto mulheres religiosas, costumavam também usar o véu. Falando das religiões, o véu está presente em diversas religiões. Os hindus, por exemplo, tanto homens quanto mulheres costumam cobrir totalmente a cabeça e o rosto no dia do casamento. Também em alguns momentos importantes. Em algumas igrejas ortodoxas, as mulheres costumam colocar o véu na cabeça na hora de estar na igreja ou estar orando. Algumas sociedades mais ortodoxas também, de algumas religiões, também usam o véu, cobrem a cabeça. E o Sikh também, os homens costumam não deixar o cabelo deles à mostra e sempre usando, cobrindo o cabelo deles. No cristianismo, o véu foi citado diversas vezes na Bíblia.
Você pode ver, por exemplo, nas igrejas ortodoxas e católicas, sempre que vai ter alguma simbolização das santas, da Virgem Maria, sempre eles estão acompanhados com véu. Isso porque o véu, ele traz um símbolo, um significado de modestia, de algo sagrado. Não sei se vocês sabem, mas lá no mundo árabe tem muitos homens que nunca aparecem em público sem usar também esse formato assim de véu. Em algumas sociedades também o véu tem característica de masculinidade para os homens. Tem alguns costumes do casamento onde o homem usa sahra. Gente, minha linda, vamos começar com isso aqui. Esse aqui é uma touquinha, tá? Uma touquinha que a gente usa quando coloca o véu. Beleza? Daniele, touquinha. Por que é que toda muçulmana usa esta touquinha? Primeiro que é para dar aquela ajeitadinha nos cabelos, a gente prende o cabelo, Daniele Nazar. Não precisa você fazer aquela... a não ser que você queira deixar o cabelo liso, ela colocou tudo para um lado só, fez uma coisa estranha. Não, você prende, faz um coque, tá bom? Esse coque pode ser em cima, pode ser embaixo, aí o gosto é seu. Por que é que eu estou me mostrando? Porque eu não sou mais uma muçulmana, então agora eu posso fazer isso, tá certo? Mais uma moça ainda que está professando sua fé, ela jamais vai mostrar isso aqui quando ela estiver colocando o lenço e nem o cabelo, tá bom? Mas a tia vai mostrar porque o contexto é outro. Aqui, né, mais uma vez o véu. Então, como é que a gente coloca? A gente abre ele, tem abertura, tá? Aqui, ó, tem uma abertura. E aí a gente coloca ele, tá? Essa partinha da costura pra trás. Ó, você coloca ele, vai ficar muito engraçado. Ai, meu Deus, coisa apertada. Ajeita os cabelinhos, tá bom? E quando eu usava isso, eu não usava óculos, tá? Eu usava lente. O óculos é mais difícil. Pronto, você colocou. Aí fica parecendo seu boneco. Eu vou pra galera, brincadeira. Ai, ai, ai. Vai ficar estranho, né? Porque parece que eu não quero. Coloquei o véu. Vou colocar o véu. Até tem dois tipos de véu, menina. Daniela Nazar. Nós temos esse véu quadrado, tá vendo? Quadrado, tudo quadradinho. Você pode deixar ele um pouquinho mais compridinho, né? Não precisa ser ponta com ponta não, tá bom? Pegou o véu, deixa ele mais ou menos um triângulo. Deixa ele sobrar mais, deixa ele assim, ó, mais ou menos, tá bom? Assim, não precisa ser tão... E aí coloca ele na sua cabeça. Então agora, o que eu vou fazer? Tá aqui mais ou menos posicionado, você vai ajustando, tá bom, Daniela? E aí você prende aqui perto da sua orelha, beleza? E aí prende as pontinhas, ó. E aí você põe o tal do alfinetinho. É bom colocar o alfinetinho que não te machuque. Aqui, ó. Eu posso deixar o véu assim, tá vendo? Isso vai cobrir a parte dos seios, tá bom? As muçulmanas costumam fazer isso. Os mais jovens fazem o quê? Você pode fazer isso aqui, ó. Dar um nozinho no fim, tá certo? No finalzinho aqui, ó. Um nozinho assim, bem bestinha mesmo, só pra prender bem na pontinha. Tá? Torce. Passa por aqui. E ajeita. Tá bom? Você pode fazer isso. Também pode soltar a parte de trás, se você quiser. Não tem problema algum. O que não pode? Aparecer decote. Nessa minha blusa aqui não tá ajudando muito não, tá? Um pouquinho de decote, muçulmana não usa, tá bom? E assim você tem, ó, aqui, ó, o véu islâmico. Você pode deixar ele um pouquinho mais assim também, se você quiser.
você pode dar uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Já faz um desenho, bororó, aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, eu usei, ó. Então, são vários jeitos de colocar. Esse é o véu quadradinho, tá bom? As pessoas vão perguntar onde compra véu. Qualquer loja aí do Xengue-Lengue, aí você acha lenço, mas tem que ser um lenço grande, tá? O lenço, ó, eu tenho esse aqui, é muito bonito. Ele pode ser usado tanto como véu para as muçulmanas, tá? Como pra gente, minha querida, ó. E você fica elegantérrima, né? Compõe um look muito bonito pra você no seu dia a dia, sem problemas. Aí você usava como véu, então é uma espécie de um lenço de pescoço, vai. Você coloca assim, ó, toquinha vai te ajudar, tá bom? Aqui, ó, então essa parte, ó, fica bem comprida. A outra você deixa meio curta, que só cubra mais ou menos isso aqui, ó. Precisa ser, elas vão estar simétricas, tá bom? E aí você vai prender aqui, tantos anos já, ó, você vai prender de novo com o alfinetinho, tá? Prendeu com o alfinete. Pode usar alfinete, daqueles alfinetes que nem de fralda que usava antigamente, ó. E aí você ajeita aqui, ó, porque o óculos é osso, tá bom? Assim, ajeita. E aí você vai pegar essa parte, vai passar por cima, tá vendo? Vai ajeitar, você pode formar desenho se você quiser, ó, aqui, ó, já formei um próprio lenço, ó. E aqui você vai prender, você pode prender com uma fivelinha de cabelo, pode quitar aqui, ó. Prendeu, tá vendo? E você sempre ajeita ele. E você tem essa maneira de usar o véu. Prendeu, Daniela Nazário? Então, esse aqui já é um outro modelo também que eu tenho, tá? A maioria dos meus véus, eu acho que você, né, Daniela, esteve aí em Jerusalém, que eu vi foto sua. Você devia ter trazido bastante isso aqui, viu? Tem de todo jeito da cor, mas as judias não usam. Por isso não dá para entender por que você tá querendo colocar véu. Tá? As judias, as mulheres, elas usam uma espécie de parece um turbante, tá? Algumas escondem o cabelo realmente, até com uma peruca. Aí você puxa de novo aqui, ó, tá certo? Aí você pode deixar ele também mais para trás, se você não quer trazer aqui para frente. Você pode pegar, parar aqui, né? Colocar um alfinetinho, certo? E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, Daniela Nazário, eu não tô aqui para te tacar pedra, primeira coisa. Mas vamos conversar. O véu islâmico, ele é usado pelas mulheres muçulmanas como uma submissão a Deus e também ao marido, uma forma de respeito. Quando eu me guardo, eu estou me guardando, né, dos olhares dos homens. É uma espécie, como se eu estivesse me protegendo, entre aspas, né, entre aspas. E dos olhares maldosos. E aí é muito curioso para eles quando nós nos revertemos ao Islã e a gente começa a mudar o nosso guarda-roupa. Então não é uma mudança da noite pro dia, não, Daniela Nazário. É uma mudança, é uma mudança no geral. É uma mudança no teu comportamento, é uma mudança no seu guarda-roupa, né?
é uma mudança de vida mesmo, é uma mudança de vida total. Mas não é uma coisa só de cultura, é uma coisa de religião. E aqui no Brasil, as mulheres que usam hijab, muitas delas são brasileiras. E as pessoas às vezes, né, assim, não entendem, acham que a pessoa é aquele pessoal que veio da Síria. Não é aquele pessoal que veio lá não sei da onde, elas nem são daqui, não, são sim. A grande maioria que está nas mesquitas são de mulheres brasileiras revertidas ao Islã, que de repente abdicaram de tudo que elas aprenderam a vida toda em termos de sensualidade, que a gente é um país tropical, o país onde todo mundo anda à vontade, né? E tá tudo bem, cada um no seu quadrado, não tem nada a ver com isso. Eu conheci uma senhora que ela usava niqab. Niqab é quando você cobre toda essa parte aqui, ó. Só fica o olho pra fora. Não é burca, burca é outra coisa. Burca tem uma telinha aqui na frente, é um pano que cobre o corpo inteiro, mas essa usava niqab. Aí um dia estamos nós duas no metrô e olha, só via gente tirando fotografia da gente. Viramos atração turística de São Paulo. E crepe, gente gravando. Eu falei, gente, assim, se eu tava sentada no metrô, tinha alguém ali assim, ó, filmando. Sabe? Então, essa pessoa, eu falei, e aí, como é que você faz no seu trabalho? No trabalho eu não posso usar, porque aqui você não pode ficar cobrindo sua cara. Né? Não pode. Então, tem regras, para cada país é uma regra diferente, né? Há países que não admitem, que são rudes com as mulheres que usam véu. Em alguns países eles são muito rudes. Mas aqui no Brasil nem tanto. Eu já peguei ônibus com torcida do Corinthians lá dentro. Eles me trataram super bem, com muito respeito. Talvez se eu tivesse com uma mini saia, tivesse com um decotão, com os peitos pulando pra fora, a abordagem seria bem diferente. Nossa, né? Sabe como é? Mas não, eu tava desse jeito e as pessoas me trataram com respeito. A senhora quer sentar? Senta aqui, senhora. E não sei o que, ninguém me encheu o saco, foi ótimo. Perfeito. E toda a vida que eu estive com hijab, eu me sentia respeitada. E algumas outras não também, porque tinha sempre uma pessoa tonta que ficava dessa gota. Tinha gente que ficava, olhava pra mim e fazia cablum, entendeu? E era assim, tinha hora que era engraçado e tinha hora que não era tão engraçado assim. As pessoas gritarem, tá calor, você tá morrendo de calor, não. Aí uma vez eu respondi pra ela, o inferno é mais quente, né? Mas quando Deus falou comigo, foi o contrário, foi tire este lenço. O Espírito Santo mandou tirar na época. Por quê? Porque por mais que eu estivesse na igreja evangélica, qualquer um que entrava lá ficava olhando, a pessoa não me conhecia, é complicado. É muito complicado. Mas a mulher daquela época, gente, vamos parar de viver no Antigo Testamento. A gente tem que viver no Novo Testamento. A gente tem que viver em novidade de vida, conforme o que Jesus, né, e o que os apóstolos estavam fazendo também, né, a partir da igreja primitiva. É isso que a gente tem que estar vendo. Tem que estar vendo o texto, o contexto da coisa, né? Assim, simplesmente, o Espírito Santo está falando tire o véu, porque não quer que você use véu. Entendeu? Eu não sei se a pessoa está se punindo de alguma coisa, porque eu vejo muito isso, a pessoa vai do 8 ao 80, eu não acho que isso é bom. Mas se a pessoa quer usar, pode usar, até fazer. Você mora na Bahia, pelo que eu entendi. Procure então panos bem mais assim, ó, tá? Fininho. Você vai fazer túnica, usa malha fria, não pode marcar roupa de jeito nenhum.
Né? Não pode mostrar braço, não pode mostrar perna. Aí você falou, é um propósito. Tá, o propósito é seu, você faz do jeito que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso não. Porém, o que eu posso dizer pra você? Uma muçulmana mesmo, o propósito dela, quando ela coloca o hijab, é pra vida toda. É pra vida toda. Em casa a gente usa hijab? Não. Tá com o marido, com os filhos, não é necessidade. Mas se vier entregador de pizza, você tem que atender a porta. Tem que colocar o véu. Existe véu só de tecido, de malha, que você põe ele rapidinho, assim já vai atender a porta. وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية. Vamos lá, somos embaixadoras de Cristo, né? E aí, você passa uma figura que é muçulmana. Quem não é muçulmana pode usar? Pode. Você quer usar? Então tem várias coisas assim, algumas regrinhas de etiqueta e tudo mais para mulher. E assim, qual é a sua real intenção? É isso que eu acho que fica pegando ali no ar, é isso. Qual é a tua real intenção com isso? Porque toda mulher muçulmana paga um preço. Paga um preço. No Marrocos é proibido você exercer algumas funções como lenço. Olá, meu nome é Zahra, sou marroquina e vou aproveitar para comentar sobre esse vídeo da Fabiola. Neste vídeo a Fabiola conta um caso de duas mulheres egípcias que foram expulsas de um restaurante por usar o véu. O curioso é que isso aconteceu num país de maioria muçulmana, no Egito. Fabiola também fala sobre Marrocos e como que ela estranhou quando chegou para o Marrocos e se deparou com apenas 30% das mulheres que usavam o véu e muitas mulheres não usavam. Ela chegou a conversar com uma policial e ela falou para ela que não podia usar o véu, basicamente era proibido para ela exercer a função. E isso é verdade, em muitos editais do concurso público no Marrocos é proibido usar o véu para várias funções. Não só no Marrocos, mas em vários países do norte da África. Se você é uma mulher muçulmana, ou você escolhe usar o véu, ou você escolhe ter uma carreira. Inclusive, aconteceu um caso bem parecido com essas egípcias, que no Marrocos, um grupo de mulheres muçulmanas que estavam usando um véu e sentadas numa área assim de piscina, num hotel de luxo, foram expulsas a pedido de alguns turistas franceses. Imaginam, franceses no território marroquino pedindo a expulsão de mulheres que estavam usando o véu porque eles não queriam conviver no mesmo ambiente com essas mulheres. Os seguranças chegaram e retiraram elas daquele lugar. O Marrocos conhecia muitas mulheres que usavam o véu e quando chegavam para um ambiente de trabalho tinham que tirar. Minha mãe era cozinheira num restaurante e ela usa o hijab. Só que muitas vezes ela tinha que tirar o hijab toda vez que ela ia, por exemplo, sair no ambiente onde tem cliente. Conheço vários casos desse jeito, inclusive um caso de uma mulher que a gente conhecia pessoalmente. A mulher tinha doutorado, era extremamente competente, falava vários idiomas. E assim, nunca conseguiu ter sucesso na sua carreira, nem trabalhar professora do primário, justamente por usar o véu. Porque no caso dela, além de usar o véu, ela realmente usava o himar, que é um véu bem mais assim, bem mais aparente, não é aquele véu como roupinhas bonitinhas. Então, ninguém queria trabalhar com ela. Outra menina também que a gente conheceu, ela começou a trabalhar numa empresa dos sonhos dela. Após um mês, eles chamavam ela, ou você tira o véu, ou você é demitida. E também conheço muitas mulheres que eram obrigadas, no final das contas, a tirar o véu completamente, porque elas precisavam trabalhar, e no mundo de hoje não tem como a mulher ficar só em casa sem trabalhar. E aí, nós marroquinos, a gente cresce com esse negócio na cabeça, o véu vai me atrapalhar na minha vida. E aí as mulheres passam a nem querer mais usar. O curioso é que Marrocos é um país que proíbe muitas coisas, que tem muitas leis baseadas no Islã, como por exemplo... Então, Daniela Nazar, é assim, juízo, porque querendo ou não, você influencia pessoas, você não parece estar representando o Deus de Israel. Né? E as mulheres daquela época, o jeito que elas colocavam o lenço é totalmente diferente, tá? E as novelas
mostrando mais ou menos, era um pano assim, não, um véu na cabeça assim, preso por alguma coisinha, sei lá, uma tiara, alguma coisa do gênero. Não é assim tão enrolado, não tem isso, não tem. Isso aqui é exclusivamente dos muçulmanos. E tem regra, não é qualquer jeito. Por quê? Porque por mais que eu estivesse na igreja evangélica, qualquer um que entrava lá ficava olhando, uma pessoa não me conhecia, parecia uma visitante, né? A muçulmana veio visitar aqui a igreja. E não era isso. Eu já era membro da igreja, entendeu? E aí eu obedeci o Espírito Santo, foi ótimo. Foi ótimo, eu também já queria tirar mesmo, estava cansada de usar. E estava usando porque eu queria, não estava com compromisso nenhum, mas eu sabia que como aparentemente eu estava representando o Islã, eu não podia escandalizar. E é isso aí, então eu não vim aqui para matar você, nem nada, mas assim, reveja esse conceito, porque realmente, assim, tendo em vista a minha experiência com hijab, eu posso dizer para você que não me parece ser uma coisa que Deus mandou, mas se você acha que Deus mandou, aí é você e ele, certo? Apenas não vai querer impor isso de repente para as outras pessoas, né? Alguém vai olhar e vai falar, mas no frigir dos ovos é melhor usar um lenço na cabeça mesmo do que uma saia curta, né? É muito melhor, né? Mas assim... E aí, o que você achou dessa história toda, hein? Diz pra ti aí o que você acha dessa história de Daniele Nazário. E se você esqueceu o nosso consagrado likezinho, não esqueça de deixar esse seu like antes de fechar a porta e apagar a luz, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Ó, tchau!